Abrindo as nossas atividades, convidamos o ex-paciente Elisaldo Carlini para proferir a palestra Infância Sem Médico, um mergulho no passado de Pirajá. Eu vou começar a falar sobre algo que marcou muito a minha infância e algo que, na realidade, me acompanha até hoje, que foi a minha experiência, a minha vida numa pequena cidade, nem era cidade, era um lugarejo chamado Pirajá. E precisa lembrar, eu cheguei a conversar várias vezes até sobre essa experiência com o Frei Beto, que é o meu guru, pessoa que eu estou muito honrado pela presença dele, né? Porque marca a vida da gente esse aspecto. Como é que eu resolvi fazer, junto com os colegas e junto do Departamento de Medicina Preventiva, essa reunião? A ideia veio de algo que me aconteceu, que me causou muita revolta, que é o próximo slide. Como é que eu aperto isso aqui? Foi essa foto. Essa foto me feriu muito. Como médico antigo, com mais de 83 anos que eu tinha na época, que eu achei uma coisa perfeitamente dispensável, que não dignificava a medicina brasileira. Tanto isso é verdade, onde é que eu aperto? Aqui. Tanto é verdade que eu escrevi para a Folha, no painel, comentando alguma coisa, e eu gostaria só de ler essa frase. Criança, vivi de 1937 a 41 em um pequeno lugarejo chamado Pirajá, sem médico, água, luz, saneamento, sem nada. Menino ainda, vi e ouvi casos de desumano sofrimento. E fico revoltado, então, a minha revolta veio desse aspecto, mas como é que isso está acontecendo hoje? Se vem médicos nos auxiliar aqui, e isso então causa uma revolta tão grande. Se nessa época, muito tempo atrás, já existia, isto continua a existir, e a gente não toma muitas providências para tentar coibir. Eu queria também deixar bem claro que quando, há 30 anos atrás, surgiu um movimento aqui junto à Escola Paulista de Medicina, acho que 30 ou 40 anos, não existia nem universidade, e funcionários e alunos sugeriram que eu me candidatasse para diretor da Escola Paulista de Medicina naquela época. Eu escrevi alguma coisa, porque eu gostaria talvez de ser, mas a minha plataforma, ela foi rejeitada pelos meus colegas mesmo, porque eu propus fechar o ambulatório central e abrir 10, 20, 30, 40 pequenos ambulatórios nos bairros, nas periferias, aonde os pacientes moram. Em vez dos pacientes virem até aqui, Vila Clementino, nós iríamos até lá, para conhecer a realidade daquela época. Isso, evidentemente, não surgiu efeito nenhum na época. E eu fico feliz de ver que agora se discute alguma coisa que é semelhante, que precisa realmente ser implantado. Então, vamos lá, né? Pirajá, resolvemos fazer, são os meus colegas que fizeram, junto comigo, o André Bigal, a Graziela Mosca, a professora Gabriela Wagner, que é do Departamento de Medicina Preventiva, que eu me esqueci. Eu acho que eu consigo apertar aqui. Aqui. É incrível, né? Eu com 85 anos precisar de alguém me apertar um botão, que eu não consigo apertar o botão. E minha mão treme. Bom, então, na realidade, primeira coisa que eu vi, existe ainda Pirajá? Existe. Essa é a foto por satélite, tirada no ano passado. Professor. Essa coisinha extremamente pequena, sendo que, inclusive no meu tempo, não existiam esses prédios grandes, não. E existiam mais casinhas também que foram abandonadas. Então, nós resolvemos ir até Pirajá, tivemos que ir de avião até Rio Preto, alugamos um carro e fomos até a cidade, e inclusive ainda caminho de terra bruta, né? Próximo slide, por favor. Chegamos a Pirajá, aí nós vemos aqui, está escrito, bem-vindo à URB, e aqui, bem-vindo a Pirajá, e aí encontramos uma pessoa andando num sábado, o bar aberto, né? O transporte da população. Então, mais ou menos como a 75 anos de idade, quando eu era menino, vivia nessa cidade. O próximo slide, por favor. Conversei com o mais antigo habitante, interessante, naquela época, como agora, os habitantes todos usam um chapelão grande ainda, então o seu Chico, tio Chico, a dona Tida, mas
esse casal estava morando lá há 40 anos, eu saí de lá 70 e tantos anos atrás. Então não deu para encontrar ninguém da minha época. Bom, fomos recebidos com muita simpatia por todo mundo, tanto no bar, todas as pessoas quiseram conversar muito conosco, como também o tio Chico. E aí, das muitas conversas, a gente tirou algumas ideias a respeito da cidade, né? Ela está próxima da cidade chamada Neve Paulista, que tem cerca de 8 mil habitantes, e Pirajá faz parte dela, um bairro distante de cerca de 8 quilômetros, né? Não souberam me informar se lá existia ou não o programa Mais Médicos. De qualquer maneira, não existe médico em Pirajá, né? Nem PM, nem nada, né, do PMM, como também há 75 anos atrás na minha situação. A população se autocuida nos casos de afecções mais conhecidas, cujos diagnósticos são feitos por moradores mais idosos e experientes, né? Em grande parte, utilizando medicamentos e conhecimento popular, principalmente plantas. Em casos mais agudos de sofrimento, leva os doentes a alguma pequena cidade vizinha, e no caso seria Neves Paulista, cerca de 20 quilômetros, aonde há uma UBS. Não tem médico do programa Mais Médicos lá. Nas quintas-feiras, esse é o progresso que eu encontrei em relação a 75 anos, uma enfermeira de Neve Paulista, da UBS, chega lá e atende a população. E é impressionante como esse médico, essa enfermeira que vai uma vez por semana de manhã, é querida, e eles acham importantíssimo esse tipo de serviço. Quer dizer que, na realidade, é uma coisa que a gente teria que saber disto, né? Que lá no meio do mato, como eles apreciam esse tipo de auxílio, né? E o atendimento é feito na sala, aquele bar que está lá, numa sala do bar, tendo uma mesinha e 2 cadeiras, né? E a população é grata para essa atenção. Isso, para mim, foi muito marcante também, porque um consultório médico era uma mesinha de bar, mesinha dessa de plástico amarelo, com 2 cadeirinhas, a enfermeira, uma cadeirinha para a enfermeira chegava e atendia a clientela toda. Então, esse é o aspecto que eu acho foi muito importante, eu ter revisto esse aspecto e saber que ainda hoje no Brasil existem centenas, talvez milhares de municípios que têm uma condição mais ou menos semelhante, né? Bom, e aí como é que eu me virei durante 5 anos com a minha mãe, coitada, atendendo os 4 filhos dela, sem socorro nenhum, né? Então, próximo slide. Eu tive, por exemplo, que eu me lembro, pelo sofrimento que eu tive, boqueira, né? Como é que a minha mãe me tratou com boqueira? Com um tal de melão de São Caetano, que era ela fazia uma espécie de infusão, não sei se punha álcool ou não, mas quando isso chegava na minha boca, queimava que nem ácido, né? E eu me lembro até hoje, eu não me lembro mais da boqueira, mas eu me lembro do ácido, da queimadura e do tratamento que era imposto. Eu e meu irmão mais novo, nós tínhamos bronquite acentuada. Bom, não tinha medicamentos lá, né? Então, como é que minha mãe me tratou? Pegava tatuzinho, que esse bichinho que se enrola desse jeito, 4 ou 5 colocava dentro de um paninho de madeira e colocava no meu pescoço. E eu ficava 5 dias com aquele negócio cheirando, aquele cheirinho que ele soltava, que não era nada agradável, né? Mas funcionava, eu acho que funcionava. Eu não me lembro que, né? E a cada 5 dias ela trocava os tatuzinhos, né? Veja, é interessante, né? Porque é a primeira vez que eu vou mostrar um produto de liberação lenta, né? Slow releasing substance, que é o que nós usamos na medicina moderna, como se o caboclo não soubesse disso. E a outra coisa também, prazo de validade, porque a cada 5 dias ela trocava os tatuzinhos também e colocava novos. Era tratamento feito naquela época, quer acredito, quer não, que eu me lembro, sentia bem com esse negócio, né? Eu perguntei para várias pessoas daqui, do nosso ambiente, Escola Paulista de Medicina, se eles já tinham visto uma solitária. Alguns disseram que não sabiam o que era, né? Bom, eu tive solitária. Era esse verme de quase 1 metro de comprimento, né? Como é que eu fui tratado? Com uma coisa que era chamada erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria, nós sabemos que chama-se mastruz com leite, porque tem uma musiquinha popular, né? E é interessante porque eu tomei a erva de Santa Maria sem o leite, e era um amargor medonho, né? O mastruz com leite e a erva de Santa Maria com leite melhora um pouco o gosto. E, finalmente, eu tive tracoma. Tracoma é essa infecção que dá no globo ocular, na córnea, leva à cegueira. Eu passei mal com isto. Eu fui tratado com várias instilações de, sei lá,
plantas, que não melhorou nada. Tive que me tratar naquela cidade de São José do Rio Preto. Também tem uma lembrança inesquecível. Eu tive que ir até lá de carro. E carro que tinha Proteco 1937, 38, estrada que eu mostrei para vocês, não tinha de jeito nenhum nada de socorro, né? de asfalto. Com isso, foi realmente uma experiência dura pela dor que eu tive e por quase ter perdido a visão. O próximo slide. Eu fui mordido por cachorro louco. Encontrei a coisa. Teve gente que disse que é por isso que eu sou assim. Não é, não. Quer dizer, eu sou assim porque antes eu já era, possivelmente, meio irritado demais, né? Mas é que, na realidade, o que eu gostaria de chamar a atenção é a tremenda solidariedade, muito grande mesmo, que você encontra numa comunidade dessa ordem, né? O soro antirrábico, né? Ele vinha de São José do Rio Preto e não tinha avião até. Desculpe, de São Paulo, não tinha avião. Não tendo avião, o que acontecia é que tinha que vir de trem e depois tinha gente para me levar então até a cidade de Pirajá, que demorava 3, 4 horas, a cavalo, e era tudo programado pelos habitantes de lá para poder auxiliar a gente, né? E o parto de estoque, eu vou terminar com essa descrição, evidentemente a experiência mais horripilante que eu tenho na minha infância foi, minha mãe teve que acudir lá, ajudar, ela já tinha 4 filhos, etc., estava convivendo bem na população, ela foi ajudar uma moça em trabalho de parto. E ela me levou, eu devia ter meus 10, 11 anos nessa ocasião. Eu testemunhei uns berros que até hoje, às vezes eu acordo com uns urros dessa mulher. Não era berro, era urro, grito primevo de dor absoluta, né? E eu não consegui chegar a ver o que é. Depois minha mãe me contou, mas eu fiquei na porta do barraco, né? E eu ouvi um barulho. E depois o berro. O barulho era 4 pessoas que estavam ajudando o trabalho de parto, levantavam essa mulher parturiente pelos membros e saltavam para cair em cima da cama. Achando que isso pudesse, então, pelo baque, fazer com que a criança nascesse. E naquela época não se tinha de jeito nenhum colchão de mólares, né? E nem lá nunca deve ter. Então, na realidade, próximo slide, por favor. É isso que eu queria comentar. Eu queria dar um testemunho, não é um trabalho científico, é um testemunho do que pode ser a vida nesse interior do país. Nós temos mais de 50 milhões, mais de 50% da nossa população, ela está completamente sem, já ficou vermelho, tenho que parar. Ela está completamente sem assistência, gente pobre, e que realmente eu vi com entusiasmo, e vejo com entusiasmo, esse tipo de programa está sendo estabelecido como um início para resolver um problema que tem que ser resolvido. É como é que nós vamos fazer os nossos métodos, meus alunos, os ex-alunos, eu tenho vários ex-alunos aqui, não é? Que eles vão conseguir chegar até o local de uma maneira que possa ser mais adequada e que eles entendam dentro da nossa universidade também que é preciso que haja um pouco mais de compreensão da grandeza da profissão médica. Isso é uma coisa que eu sempre me bati, sempre lutei. A profissão médica é a profissão mais digna que a gente pode imaginar quando ela é bem exercida. É isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Obrigado, professor.